Voltamos para o nosso bate-papo de política, religião e negócios. Agora há pouco o pastor Tiago estava fazendo uma introdução do papel da religião na sociedade, né? As diferenças, as vantagens, as desvantagens, principalmente comentando com a gente que é parte do seu maior conhecimento, o crescimento do segmento evangélico. E agora a gente vai fazer um entrosamento entre a religião e a política. Tiago, eu queria a sua opinião, o seguinte, a gente comentou agora há pouco que a pessoa começa a seguir determinada denominação e a partir do momento que ele aceita ali o ritual de adesão, ele já se acha o dono da verdade, já se acha no direito de divulgar e tecer uma opinião no próximo dia sobre uma coisa que ele entrou agora, que ele não tinha contato e tal. E você acha que essa mesma pessoa está fazendo o mesmo jeito na política? Porque hoje o que a gente vê nos papos, nas conversas, são pessoas imaginando o seguinte: olha, quem está do meu lado está certo, quem não está do meu lado está errado, é isso, é aquilo, não presta, é idiota e tal. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Bom, olhando pelo termo política, que vem de polis, povo, então são representantes do povo. Todos os representantes de um segmento, ele tem as características do grupo ao qual ele busca representar. Mas o que nós vemos hoje é uma banalização tão grande nas propagandas eleitorais, porque eu particularmente nem gosto de ver, mas se você ver um aéreo eleitoral, você vai ver assim, Joãozinho da farmácia, Toninho da feira, Pastor Juninho. Então nós vamos ver ali, há um interesse de um mínimo grupo em ter um representante que os favoreça. Olhando por esse contexto... Você acha que tem muito egoísmo? Não diria só egoísmo, mas será que somente uma preocupação de um determinado grupo pode representar toda uma população? Que grupo melhor representaria toda uma população? Todos vão puxar para o seu lado, é a área da saúde. A saúde é o que mais, porque todo mundo saudável trabalha bem. Então seria dizer o seguinte, que quando eu busco um representante de um grupo, eu não posso olhar primeiramente só o interesse que ele me representa, e sim a capacidade de realizar aquele interesse. Sim. Na verdade hoje porque uma coisa é eu defender uma bandeira, outra coisa é eu saber qual é o caminho na estrutura política que nós temos, qual é o caminho para chegar àquele resultado, àquela mudança. Isso é bem diferente. Você acha que a população está tendo essa dificuldade de entender isso? Hoje o que eu vejo com a população brasileira, ela é muito carente de tudo. Só um exemplo, eu vou dar um exemplo falando um pouco sobre a educação. Um dos cursos mais difíceis, vamos dizer assim, pelo seu custo ou pelo seu investimento, porque quem pretende se formar, ele investe em sua carreira profissional, seja pela área da medicina. Quem que se forma em medicina que não almeja salários qualitativos à sua função? Como esperar que alguém que se formou possa atender uma área de saúde que não valorize? Aí entra-se a questão, nós sofremos na saúde, nós sofremos na educação, nós sofremos em muitas esferas sociais. Por quê? Eu não vou dizer que é só má representação dos governantes, mas eu vou bater num ponto que realmente precisa ser debatido. Todos aqueles que querem se candidatar a cargos públicos nessa função de representantes do povo precisam de uma boa publicidade. Qual é a dificuldade com isso? Um exemplo, eu vou para governador, tenho o apoio de um empresário no ramo dos ônibus, mas ele não está apenas me apoiando, ele está investindo. Ele quer que comigo na função eu deixe explorar o povo que eu represento, porque ele vai colocar suas cotas altas e eu vou fazer vista grossa. Na maioria das vezes, então, quem deveria representar o povo representa os poderes que estão a subjugar esse povo. Nós vamos ver, todo mundo fala mal de presidente, mas ninguém governa um país sozinho. Há toda uma estrutura
em suma dentro de Claro, cidades. isso seria o mesmo discurso quando você vê alguém dizendo assim, olha, quando a pessoa acaba generalizando, todos os políticos são corruptos, todo o Congresso é corrupto, todo o STJ é corrupto, toda a Câmara é corrupta, enfim. Quando eu generalizo, eu esqueço de dizer o seguinte, se eu estou falando dessa forma, eu faço parte disso. Nós acabamos de eleger todos os deputados federais, acabamos de eleger os senadores, não, há pouco tempo nós elegemos senadores, ou seja, todos os nossos representantes que estão lá atualmente, a gente acabou de colocar, principalmente os deputados. Então, se eu acabo de colocar os deputados e amanhã eu venho dizer que todos eles são corruptos, poxa, eu estou dizendo que eu estou sendo um idiota, porque eu acabei de colocar esse pessoal lá dentro. Então, não dá para eu olhar para um lado e falar assim, olha, o presidente está com toda a razão e o restante que está no Congresso está todo desqualificado, esquecendo que até alguns representantes que estão no Congresso estão apoiando o presidente, vieram do mesmo partido. Então, essa generalização, Tiago, ela prejudica, né? O que acontece, eu vou ser bem franco, nós temos que entender uma coisa, alguém está lá, para que ele aprove uma mudança ou alguma ação social, ele precisa da votação suma dos demais companheiros. Mas para que ele tenha um voto, ele, para receber o apoio, ele oferece apoio. Então nós temos uma troca de favores. Ali já começa, de certa forma, a se barganhar. Então, para que ele ainda mantenha aquela representatividade daquilo que ele está ali para fazer, ele vai comprar ideias. Obviamente ele vai errar, vai acertar, vai ter percentuais, mas o que acontece? É uma divisão do poder, né? Acaba-se que ele, de certa forma, vai se deixar influenciar em muitos casos, não vai tomar as informações devidas, vai comprar ideologias diferentes até da sua, mas entra-se interesses. Eu vejo algo muito interessante analisando o conceito de como a sociedade foi influenciada pela política. Com a entrada de Lula e Dilma, representantes do PT, Partido dos Trabalhadores, a área da educação ela sofreu um reflexo político. Porque durante muito tempo você via a apresentação de trabalhos eram em grupos, porque a ideia não é um faz, é os trabalhadores. Mas muitos indivíduos que participavam desses grupos de apresentação não procuravam aprender o tema, apenas estavam ali para apoiar fisicamente. E não estudavam, liam, procuravam entender, apenas não assinavam. Participavam inteiramente, estavam ali apenas para apoiar por interesses próprios. E acabavam se beneficiando. Olha que fato interessante. PT, como os demais partidos, tem pontos positivos e negativos como qualquer outro. Eu não vou nem me definir politicamente por algum, mas eu vou abordar uma questão, né? Como o PT procurava representar os sem terra, houve muita omissão e invasão de terras. Mas qual é o problema? Foram benefícios. Pobres, pessoas com dificuldades sem sua terra, companheiros e companheiros. Mas você sabia que a maioria das pessoas que invadem terra permanecem no assentamento, vendem o que desapropriaram de outra pessoa e vão para outro? Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Já que você tocou nos últimos governantes, o que você acha que nós, como população, nós que os elegemos, o que nós erramos? E o que nós evoluímos em relação à escolha do nosso último presidente? Qual que é a sua opinião? Bom, é todo um desenvolvimento social. Quando olhamos há algum tempo atrás, com o PT houve uma mudança de classes. Quem estava numa classe baixa subiu para a média. Por que houve essa migração? Porque houve uma liberação demasiada de crédito. Houveram propostas boas como Minha Casa Minha Vida, mas, embora o indivíduo pudesse adquirir, ele deveria pagar. O resultado foi rápido. Houve a Bolsa Família, quem tinha crianças recebia alguns, né, até se beneficiando com muitos filhos, tiveram uma renda, mas a ideologia era não trabalhar, era cuidar dos filhos. Com
a mudança de governo, houve a necessidade, porque tudo que é feito um dia tem que ser cobrado. E aquele dinheiro que, de certa forma, aquele pouco dinheiro que fluiu, ele gerou gastos e créditos que, com o passar do tempo, cogitaram juros. E houve necessidade de mudanças por parte da população que estava amargurando. Ninguém busca mudanças se está satisfeito. Então, a população como um todo viu a necessidade da mudança. Mas nós estamos diante de um quadro agora onde volta-se uma ideia quase que militarista, mas diante de uma sociedade que teve um abrir mais para questões de uma liberalidade de alguns segmentos. Você acha que a sociedade está mais revoltada? Nós tivemos um governo de esquerda, colocar um da direita. Tenta entender o seguinte: quando o segmento do PT estava à frente, segmentos vistos como neutros da sociedade, vinculados ao homossexualismo, vinculados a debates trabalhistas, vinculados à tomada de propriedades, aquele segmento dos pobres estava sendo representado, mas aquele segmento ganhou poderes. Quando há uma mudança e esses poderes são tirados, gera-se um descontentamento. Então muda-se a política, muda-se o sacerdote, muda-se a lei. A mudança de lei vai inibir eu que, de certa forma, estava confortável numa situação. O que eu farei? Questionar eles. Você acha que, falando de esquerda e direita, a esquerda e direita no Brasil ela é bem definida? Ou essa separação ficou mais evidente agora? Não, o que acontece no Brasil é miscigenado desde suas origens. Nós temos tantas culturas miscigenadas, o que acontece? O cara que se diz esquerda, ele tem pensamento de direita. Quem se diz da direita, ele tem alguns pensamentos da esquerda. E eu vejo o seguinte: por conveniência, ele vai criticar, né? O PT não presta, aí a Bolsa Família podia deixar, né, cara? Aquilo lá tava bom. A ideia cadê o pensamento liberal, né? É que em alguns pontos, não, foi bom. Mas você não tinha carro. Pois é, né? Eu comprei o carro e tal. Então ele vai ter momentos onde ele não é que ele não vai desmerecer o outro, ele não vai querer dar o crédito devido. Mas, de certa forma, ele vai se aproveitar dos benefícios. E você acha que é benéfico essa ideia de que quem é da esquerda não presta, quem é da direita presta, ou vice-versa? Você acha que isso é benéfico para o nosso crescimento? Não, eu acredito que essas ideologias são separatistas. Nós somos um só país. Infelizmente, o Brasil lá fora ele é mal visto. O exemplo da Disney é um Zé Carioca, um papagaio malandro. O exemplo das festas é o carnaval, a festa da carne. O exemplo do brasileiro é o espertalhão. Eu acho muito interessante quando você vai para o Brás, para algumas regiões onde comerciantes de fora estão ali representados. Quanto que é essa xícara? R$10. Faz menos? Não. Aí você vai num brasileiro. Quanto que é a xícara? 10? Faz menos? Quantas que é? Então tem esse muito de pechinchar no desvalorecer o que o outro tem. Você acha também que não está muito ligado a essa... Não está muito parecido como torcida, essa paixão? Você acha que essa paixão não prejudica? Porque nós tivemos essa paixão há pouco tempo atrás, a gente tinha os apaixonados pelo PT. Hoje nós temos os apaixonados pela direita extrema. Você acha que essa paixão ela é boa, ela é ruim? Até que ponto ela prejudica? Porque eu percebo que, da mesma forma que nós tivemos apaixonados pelo PT, um grupo minoritário que não enxergava nenhum erro, a gente está vendo isso, só mudou de lado. Você acha que isso é bom quando você... Não estou aqui querendo dizer que você não deve apoiar o que você acredita, mas não tem como você apoiar alguém e imaginar que aquela pessoa não venha a errar. Você acha que essa paixão, ela ajuda ou ela prejudica? Olha, para mim, toda forma de excesso é prejudicial. Por mais que por exemplo, eu tenho um pai. Por mais que eu possa enaltecer suas qualidades, eu vou reconhecer sempre os seus erros. O problema de muitas pessoas é de tomar partido de algumas ideias ou bandeiras
ideológicas e colocar aquilo como sempre será uma verdade absoluta. Não há absolutismo para nada. A mesma pessoa que... Nós tivemos exemplo disso há algum tempo atrás. Se a gente fosse pegar o exemplo que a gente teve, mas é porque muita gente acaba esquecendo das coisas rápido. Acho que não é esquecendo, é porque quer sempre buscar uma justificativa para algo que ele está apoiando. E quer sempre ter razão. Eu acho que a gente não tem que preocupar em ter razão. Eu posso falar um monte de coisa hoje e amanhã eu posso mudar a minha opinião, isso significa que eu evoluí, não significa que eu sou fraco. Significa que eu entendi que o que eu pensava ontem não era interessante e hoje eu mudei, eu quebrei paradigmas. E eu vejo que o que está acontecendo não é isso. O que está acontecendo é o seguinte: se você critica, você é petista. Será que apoiar significa não criticar? Nada? Ficar cego? Nós devemos, como pessoas racionais, ter um olhar crítico para toda a situação, mas devemos também analisar por inúmeros pontos de vista. Eu acho que o diálogo é muito importante e falta para alguns segmentos o diálogo e o entendimento. Isso não está acontecendo no momento, né? É o que está mais faltando, né? E diálogo, comunicação. Hoje, infelizmente, a incompreensão já é intolerância. Outra coisa, você não pode pegar uma fonte só pelo que te dizem. É bom procurar pesquisar, entender melhor. Mas o meio político brasileiro, ele está corrupto desde as suas esferas mais altas. Não adianta acharmos que alguém vai entrar lá hoje, vai mudar uma estrutura que ela já vem denegrida desde seus princípios. Quando olhamos para um Brasil onde a escravidão foi polo, onde fomos colônia de Portugal, onde fomos explorados por estrangeiros em nossas riquezas, nós vamos ver o seguinte: quem entra com a conta, e uma conta com saldo negativo. Quando você tem um caixa para trabalhar, você pode vender. Quando não tem, você vai apertar alguém para colocar no caixa. Alguém vai suspirar, alguém não vai gostar. Então, esse mostrar de situações difíceis, nós vamos encontrar com qualquer pessoa que tente administrar um sistema que já vem de uma demanda. Agora, procurar mostrar erros de outra pessoa não te dá qualificação. Tentar procurar caçar culpados para aquele erro não te dá qualificações. Mas saber gerar recursos, ter entendimento, diálogo... Esse discurso de só transferir a culpa não vai sustentar uma liderança, não vai sustentar um governo. Será até que ponto a gente vai continuar defendendo uma posição de culpa? Porque, por exemplo, se eu sou contratado, vamos trazer para o meu campo, a minha área, eu sou contratado para administrar uma empresa. Você é o dono da empresa, você me contrata para administrar a sua empresa. Até que ponto, Thiago, você vai tolerar eu dizendo para você: olha, isso aqui é culpa da administração passada, esse furo aqui foi a administração passada, esse problema aqui é da administração passada. Você vai olhar para mim e falar assim: mas qual que é o sentido de ter aqui? Eu te trouxe aqui só para você me dizer que é do passado? Quando você chegou aqui, você já sabia que a situação era essa. Qual que é o seu plano de mudança? Qual que é o seu plano de reformular, de construção, de mudar? Até que ponto você vai... Claro que você vai criar alguma medida, você vai trazer alguma estratégia, e não uma única só. Porque também se eu chegar a administrar a empresa com uma única estratégia e ficar sempre dependendo daquela, igual nós estamos dependendo da reforma da Previdência, não que eu seja contrário, eu acho que ela é importante. Mas eu não posso ficar como governo dependendo apenas disso sem tomar nenhuma medida, né? Sabe o que eu vejo o grande erro? O grande erro não está no momento... Mas não responde agora, porque você vai ver essa resposta na próxima e última parte do nosso bate-papo: política, religião e negócios. Não saia daí.